amizade, ela estar além. A louça pode esperar, a roupa ela já vai secar. Buscai o reino em primeiro lugar, deixa comigo que do resto eu vou cuidar. A louça pode esperar, a roupa ela já vai secar. Buscai o reino em primeiro lugar, deixa comigo que do resto eu vou cuidar. Fala comigo, ó meu Senhor, nessa madrugada. Preciso ouvir que está aqui, pertinho de mim. São muitas as lutas, as aflições e a alma cansada. Me pega em teus braços, me dá um abraço nessa longa estrada. Minha filha querida, sempre estou aqui, pertinho de ti. Nunca te deixei, nem te abandonei, sempre o carreguei. Quando está triste, o Espírito Santo vem te consolar. E quando tropeças, estarei lá pra te sustentar. Então volta, volta logo, estou ansiosa. Venha me buscar para o novo lar, minha eterna morada. Estou indo, aguarde um momento, a minha chegada. Será um prazer te receber em minha casa. Então volta, volta logo, estou ansiosa. Venha me buscar para o novo lar, minha eterna morada. Estou indo, aguarde um momento, a minha chegada. Será um prazer em te receber em minha casa. Alguns falavam e observava, mas o não segui. Ele pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio ele era o Verbo e estava com Deus. Carne para a humanidade, para os filhos seus. Renunciou às suas vontades, morrendo pela humanidade. E muitos renunciam a ele com muita maldade. Mas sem Jesus aquela cruz jamais iria suportar. Pois é Ele que me dá forças para carregar.
pra você aceitar que a salvação vai chegar. Ele te ama e hoje te chama para os braços seus. E não importa as suas feridas, Ele vai curar. Sei que muitas são as suas guerras que tem pra lutar. E hoje eu venho falar que Ele vai te ajudar. Mas sei que está perto a sua vitória. O importante é não desanimar, porque a sua vitória, ela vai chegar. Jesus Cristo está vendo o processo, está bem de perto a te observar. Oh, meu amigo, é apenas um vento, não é permanente, vai atravessar. Não murmure, adore a Ele, exalte a Ele pela sua vitória. Você pode estar chorando agora, amanhã vai chegar o dia de glória. Não murmure, adore a Ele, exalte a Ele pela sua vitória. Você pode estar chorando agora, amanhã vai chegar o dia de glória. Quando Jesus está na casa, muitos milagres vão acontecer. O Espírito se manifesta e é liberado muito poder. A unção da cura é liberada, o povo se alegra com o seu mover. Ó, meu irmão, fique alerta, que o milagre vai acontecer. O surdo começa a ouvir, o coxo começa a andar, o mudo começa a falar e o
E às vezes complicado você contar alguém do seu lado o que está acontecendo. É de se entender, porque já passei por isso. Não se ver um ombro amigo que venha chorar contigo, mas é preciso você contar para um amigo que sempre estará contigo, não importa a sua dor. Ele é Jesus, o seu Pai amoroso. Ele estará contigo, seja onde quer que for. Seu melhor amigo sempre estará contigo, mesmo se estiver caído, ele vai te levantar. Seu melhor amigo sempre estará contigo, ele é Jesus o Nazareno, ele vai te sustentar. Imaginar a coragem de João, a unção e ousadia de pregar a palavra. Não se importava com as consequências que viria, independente de qual fosse a situação. Sabendo que não era fácil denunciar as coisas erradas, correndo o risco de perder a vida para a autoridade daquele palácio. O seu amor a Deus custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito um dia à eternidade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. O amor custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito a um dia à eternidade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Até a Nínive pregar a minha palavra, mas eles achavam que eles não mereciam a
voltar. Fugiu da presença de Deus, pegou o barco que ia para Tarsis. O medo e o orgulho de Jonas, Deus não aceitava. Quando uma tempestade muito forte aquele lugar, os marinheiros todos assustados estavam a questionar o porquê ela não se acalmava enquanto eles rimavam. E a cada um daqueles homens aos seus deuses começaram a clamar. Mas o problema estava com Jonas enquanto dormia. O mestre foi até a Jonas para perguntar o que foi que ele havia feito para o mal a ele chegar. Clama teu Deus, se não morreremos, ele pode nos salvar. Mas Jonas disse àquele mestre: o problema é comigo. Por causa da minha teimosia, vocês correm perigo. Podem me lançar ao mar, com certeza Deus irá livrar. Tenho certeza que essa tempestade Ele irá acalmar. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar. Engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converterão. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar. Engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Como Daniel eu quero adorar, diante de outros deuses não vou me prostrar. Mesmo sendo oprimido, perseguido e humilhado, mas perante o seu Deus não vou me curvar. Pode até se levantar contra a minha vida, mas eu sei que sem meu Deus não tenho saída. Eu escolho ser fiel e Ele irá me honrar. Mesmo lançado nessa cova, o Senhor vai me livrar. O rei o ordenou para lançá-lo em uma cova. Daniel continuou firme, não vou me contaminar. Sei que seus manjares são muito belos e atraentes, mas confio que o meu Deus irá me salvar. O rei saiu daquele lugar, estava
triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. O rei saiu daquele lugar, estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. Quem era Davi? Era tão pequeno, ninguém via ele ali. Seus irmãos tão grandes, belos e bonitos, pra vencer a guerra eram favoritos. Mas ninguém sabia que em sua vida um chamado ele teria, e que a promessa um dia cumpriria. Usou Samuel para agir naquele dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente, existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel, amigo e obediente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente, existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel e amigo e obediente. Só quem passou pelo deserto sabe o preço que ela pagou. São muitas noites de muita escassez, tristeza e dor. Pra quem está longe é tudo muito fácil, ela vai suportar.
ela teve que aguentar. A diferença é que ela tinha um Deus para o guiar. Deus dizendo: filha, vá em frente, você vai atravessar. Não te dou prova além do que você possa suportar. E por isso estou te exaltando, pode glorificar. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Não ouça o seu inimigo, só lembre que seu alvo é Cristo. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Só lembre que seu alvo é Cristo. Alguns falavam e observava, mas o não segui. Ele pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio ele era o Verbo e estava com Deus. Carne para a humanidade, para os filhos seus. Renunciou às suas vontades, morrendo pela humanidade. E muitos renunciam a ele com muita maldade. Mas sem Jesus aquela cruz jamais iria suportar. Pois é ele que me dá forças para carregar. Ele levou sobre si a cruz que era pra eu levar. Foi a maior prova de amor, foi por mim amar. Faz muito tempo, mas eu me orgulho dos nossos irmãos Paulo, Pedro, Estevão, Lucas e João. O amor e a coragem de pregar a palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento. Arrependiam, porque o Salvador ninguém conhecia. Eram almas sedentas que muito valiam. Que a chama continue acesa no coração
sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Eu conheço exemplo de humildade que muitos não vi. Alguns falavam e observava, mas o não segui. Ele pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio Ele era o Verbo e estava com Deus, e se fez carne para a humanidade, para os filhos seus. Renunciou às suas vontades, morrendo pela humanidade, e muitos renunciam a Ele com muita maldade. Mas sem Jesus aquela cruz jamais iria suportar, pois é Ele que me dá forças para carregar. Ele levou sobre si a cruz que era pra eu levar. Foi a maior prova de amor, foi por mim amar. Faz muito tempo, mas eu me orgulho dos nossos irmãos Paulo, Pedro, Estevão, Lucas e João. O amor e a coragem de pregar a palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento.
pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio ele era o Verbo e estava com Deus, e se fez carne para a humanidade, para os filhos seus. Renunciou às suas vontades, morrendo pela humanidade, e muitos renunciam a ele com muita maldade. Mas sem Jesus aquela cruz jamais iria suportar, pois é ele que me dá forças para carregar. Ele levou sobre si a cruz que era pra eu levar. Foi a maior prova de amor, foi por mim amar. Faz muito tempo, mas eu me orgulho dos nossos irmãos Paulo, Pedro, Estevão, Lucas e João. O amor e a coragem de pregar a palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento. Arrependiam, porque o Salvador ninguém conhecia. Eram almas sedentas e muito valiam. Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados apresentar a Cristo, se o nosso próximo não tem importado. Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado. Mas como apresentar a Cristo, se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado. Apresentar a Cristo, se o nosso próximo não tem importado? Alguns falavam e observava, mas o não segui. Ele pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio ele era o Verbo e estava com Deus,
Faz muito tempo, mas eu me orgulho dos nossos irmãos Paulo, Pedro, Estevão, Lucas e João. O amor e a coragem de pregar a palavra. Eu sei que não era fácil naquele tempo, eles sofriam opressão, mas eram exemplos, anunciavam a palavra a qualquer momento. E quando eles pregavam, muitos se arrependiam, porque o Salvador ninguém conhecia. Eram almas sedentas e muito valiam. Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Eu adoro ao meu Deus pelo que Ele és merecedor de toda honra e glória. Ele é Senhor, independente de qual seja a luta ou provação. Eu adoro ao Deus vivo, pois é digno de exaltação. Não adianta vir com suas teorias, com a ciência, prova ou ideologias. Não acredito em nada que não tenha base, só acredito naquele que morreu um dia. Ele sofreu naquela cruz, veio a morrer. Não é que eu e você venha merecer, é que Ele é amor e veio a sofrer, renunciou a sua glória pra nos reviver. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer. Obrigado, meu Jesus, por morrer na cruz e por ter direito ao céu e a minha salvação. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer.